Olá, tudo bom? Eu sou o professor Alexandre Magno e esse é mais um vídeo da Escola do Empreendedor. Vamos conversar sobre administração e empreendedorismo. Vamos lá? Eu quero conversar com você sobre metas. Metas, talvez você confunda metas, objetivos, norte, direção. O que significa meta especificamente? Quando a gente fala meta, a gente está falando em um objetivo que tem uma mensuração. Geralmente quando você sonha subjetivamente, eu quero conhecer o mundo, por exemplo. Isso é um sonho, um objetivo. Quando eu vou transformar isso numa meta, eu vou mensurar. Então, por exemplo, eu não quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer 10 países até 50 anos. Agora, eu peguei aquele meu sonho, aquele meu objetivo e eu tornei ele uma meta, porque ele se tornou mensurável. E pode acreditar, parece que não, mas esse é um dos grandes desafios das empresas. É pegar os seus objetivos organizacionais e tornar eles metas. Só como metas eu consigo acompanhar o desempenho. A gente fez um vídeo sobre controle, a função controle. Você pode ver ele, vou colocar o link aqui dele. E você vai perceber que eu preciso de mensuração para poder melhorar o processo. E só tendo metas em vez de sonhos, eu consigo fazer isso. Uma meta, para ela ser inteligente, uma meta que funciona, ela tem 5 características básicas, que a gente chama de uma meta SMART. O nome SMART em inglês significa inteligente e ao mesmo tempo é uma sigla para mostrar as 5 características de uma meta que funciona, que lhe ajuda a dar resultado. Dê uma olhadinha na tela que você vai ver cada uma dessas características. Primeira característica é uma meta específica. Essa primeira palavra é a única que a letra não começa a palavra, né? Específica, o S é a segunda letra. Uma meta ela precisa ser específica. Ela não pode ser genérica, ela não pode ser ampla. Uma meta ela tem que ser clara e específica. Segunda característica, ela tem que ser mensurável. Eu tenho que poder medi-la, eu tenho que ter como medir aquela meta. Então eu coloquei há pouco tempo atrás, conhecer o mundo. Eu não tenho como medir se você já conheceu o mundo ou não. Eu preciso de um número que me diga se você conheceu ou não. Por exemplo, conhecer o mundo para você é conhecer os 5 continentes? Então isso é uma mensuração. Se você conhecer os 5 continentes, você conheceu o mundo. Conhecer o mundo para você é viajar todo ano? Isso é uma mensuração. Em uma empresa, por exemplo, eu não posso dizer que a minha meta é aumentar as vendas. Isso não é mensurável. Eu preciso dizer que minha meta é triplicar a venda após 5 anos. Agora ela se tornou mensurável. Eu tenho como controlar isso. Terceira questão é que a meta ela precisa ser atingível e a quarta ela precisa ser relevante. Eu quero trabalhar as duas juntas para você entender isso. Uma meta atingível é uma meta possível. Eu não posso também criar uma meta muito fora daquilo que eu venho fazendo. E aí você precisa olhar seu histórico para entender o que é uma meta atingível. Por exemplo, eu falei agora há pouco que uma meta mensurável é triplicar minhas vendas em 5 anos. Mas veja só, se faz 10 anos que eu não aumento R$1 nas minhas vendas, será que em 5 eu vou triplicar elas? Eu preciso pensar em uma meta atingível. Tanto para que os meus colaboradores acreditem na meta, como para que ela de fato seja realizada. Não adianta sonhar demais em algo que não vai ser alcançado. E aí do lado dela eu coloquei a meta relevante. Por que significa isso? Algumas vezes em busca da meta atingível, a gente coloca uma meta fraca demais. Uma meta que é atingível, mas sem nenhum tipo de esforço. Então ela precisa ser atingível, mas ela precisa ser relevante. Ela precisa ter uma relevância. Ela precisa ser audaciosa o bastante para que eu corra atrás, mas atingível, realista, para que eu de fato faça ela acontecer. E por fim, ela precisa ser temporal. O que significa uma meta temporal? Significa que eu preciso ter períodos de avaliação. Então perceba que lá atrás eu não falei que eu queria triplicar as vendas. Eu quero triplicar as vendas em 5 anos. Eu construí uma mensuração e um tempo para isso. Essa é a ideia da meta. Pode acreditar sem sombra de dúvida. Enquanto você ficar sonhando subjetivamente, você não sai do lugar. Você precisa ter uma meta clara, objetiva. E para isso ela precisa ser específica,
nada de subjetividade. Ela precisa ser mensurável, coloca um alvo, um número para você atingir. Ela precisa ser atingível, mas ela precisa ser relevante. E ela precisa ser temporal. Você tem que ter tempo, você tem que ter um prazo para cumprir. Porque quando não se tem prazo, dificilmente você vai correr atrás. Não esqueça, meta SMART, específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Beleza? Segue a gente aí, ativa o sininho, notificação, compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo o que você achou. Vai ser um prazer conversar com você. Um abraço e até o próximo vídeo.